E dando continuidade, por exemplo, os alimentos refinados, eles acabam eliminando praticamente todas as enzimas dos alimentos. Tá? Nós precisamos muito de enzimas no organismo. Nosso organismo tem em torno de 5.000 tipos de enzimas. E cerca de 3 a 4 mil delas estão só no intestino. Tá? Existe um processo que as próprias bactérias que estão no intestino já produzem essas enzimas para nós. Outras enzimas, elas estão nos alimentos, justamente para fazer a digestão, muitas vezes acelerar o processo de quebra, de digestão dos próprios alimentos que você está se alimentando. E quanto mais integral for o alimento, mais enzimas esse alimento tem. Então, quando ele passa por processos agressivos da indústria, praticamente essas enzimas elas são eliminadas. Pega a farinha de trigo, a farinha branca, ela está lá o amido, está a fécula, é o que sobrou. O arroz branco, está lá o amido, a fécula. Tem alguma coisinha de vitaminas? Tem alguma coisinha de minerais? Sim, ainda tem, ainda possui. Ninguém está dizendo que não. Mas é muito pouco. Tá? É muito pouco. Então o processo da indústria, ela elimina. Tá? Se o produto for industrializado, pior ainda, ele é superaquecido, as gorduras usadas são oxidadas, tá? Então não serve para nada. Tá? Então as enzimas ainda elas estão no alimento integral. Tá? Aquele alimento in natura que você pega prontinho da natureza. Então os processos eliminam. Mas aquilo que eu citei esses dias, a natureza, embora ela é instintiva, mas ao mesmo tempo ela é sábia. Você pega um exemplo do leão. O leão quando caça a presa, ele vai lá e caça ela, tá? Matou a presa. O que ele faz? Ele vai comer o lombinho, não é? O que ele vai comer? A carne magra? Não. Ele abre e ele quer vísceras. Por que ele quer comer vísceras? Sabe por quê? Porque o leão é um animal carnívoro. E quanto mais enzimas ele tiver, melhor é a sua digestão, certo? Então instintivamente ele sabe que ele precisa de enzimas. Então o que ele vai comer? As vísceras da caça. Veja que interessante. Porque ali tem muitas, mas muitas enzimas. Veja a preocupação instintiva do leão. Depois ele come a parte de gordura, que é para energia. Aí ele deixa a carcaça lá. Aí daqui uns dias, como ele está bem cheio, tranquilo, aí ele vai se preocupar em comer o restante da carne magra, tá? Mas qual é o ponto que nós queremos focalizar aqui? A preocupação dele é com as enzimas. Para favorecer melhor a digestão, visto que ele é um animal carnívoro. Então a natureza ela é bastante sábia nesse sentido, né? Mas a alimentação moderna do ser humano Homo sapiens, né? Inteligente, sapiens de sabedoria, né? De homem de ciência, ele nega isso. A indústria nega isso. A indústria pouco se importa com isso. As pessoas querer se informar sobre esse assunto também não fazem muita questão. Então hoje a maior parte dos alimentos não possui mais enzimas. Por isso que as pessoas, um dos problemas, tá? É um dos, eu não estou dizendo que é o problema, da má digestão, da má assimilação nutricional, é devido, nessa alimentação, ter falta de enzimas. Ó, só para você ter uma ideia, tá? Como a natureza é interessante. Quando você... Hoje por exemplo, a produção de verduras, hoje, legumes, é tudo feito em cativeiro. Aquela horta aberta, tá? O alimento plantado na terra, raiz na terra, para sugar da terra todos os elementos que precisa, e minerais para se fortalecer, e nos processos bioquímicos produzir outros minerais também, isso não existe mais. Isso não existe. A planta hoje ela é confinada no ambiente, para nada que for externo possa atrapalhar o crescimento dessa planta. Isso causa certos problemas? Sim. Tem um lado bom, um lado que a planta vem bonita, viçosa, né? Quando você vai comprar essa verdura no mercado, parece que ela tem as folhas
lisinhas, né? Ela não tem nenhuma feruginzinha, nenhum furo. Olha que coisa mais linda, uma coisa assim, uma estética soft, né? Uma coisa tão bonita, tão bela, tão fofa, né? Aquela raizinha, as pessoas, normalmente aquela plantinha tá no pacote, né? Essa salada, essa verdura produzida hidroponicamente, né? Na água, água limpinha lá. Então já está o pé de verdura lá com aquelas folhas lindas, bonitas no pacotinho. Olha quanta estética, né? Aquelas raizinhas limpinhas que dá vontade, eu vou comer essas raízes. Se a raiz está tão limpa, imagina a verdura. Eu não preciso quase nem lavar ela, né? Então as pessoas compram pela estética, pela aparência hoje. E aí está o grande erro, né? Primeiro que essa planta está crescendo, como foi falado, hidroponicamente, tá? Ela não é plantada na terra. Quando ela está na terra, existem processos químicos que ela faz, ali ela não vai fazer. Toda a carga energética para essa planta crescer é colocado na água, tá? Tudo sintético. Adubos químicos, tá bom? Até a pessoa quando vai preparar toda aquela solução, ela usa luvas, tá? Evitar contato com os olhos, com a pele, né? Por quê? Não é água. Mas a planta tem um mega crescimento, uma mega absorção daquilo, porque imagina, de contato direto às suas raízes com aquela solução. É uma planta bem bonita. E mais, como ela está num ambiente confinado, qualquer inseto não tem acesso ali. Então, não vai furar a folha, não vai pousar sobre a folha. Mas você sabia que para a planta produzir algumas enzimas, ela precisa ser atacada? Quando ela não é atacada, e essa planta não sofre, não passa por uma adversidade, ela deixa de produzir enzimas e outras substâncias benéficas para quem vai se alimentar. Que ela só produz se ela estiver sob o ataque. Mas ela está ali confinada, não tem nada atacando ela, então é uma planta que vai, com certeza, rapidamente se desenvolver, ficar frondosa, bonita, verdinha, limpinha, né? Mas não vai ter tanta quantidade de enzimas como se ela fosse produzida naturalmente, plantada na terra. Os insetos vindo sobre ela, talvez até machucando um pouquinho a folha, né? Danificando, mas ela produzindo substâncias, enzimas que serão importantes para quem vai se alimentar. Tudo isso tem um déficit mais tarde. Se analisar que muitas vezes essas verduras, dentro desse sistema hidropônico, que é rápido o crescimento, é rápido você substituir, colocar no mercado, você tem que entender o seguinte: essas verduras, elas têm uma quantidade de metais pesados que você não tem ideia. Não significa que você comer um alimento produzido na terra não há metais pesados, tá? Mas para acontecer uma sobrecarga no seu corpo, você teria que comer muita verdura para ter um excesso de metais talvez pesados. E olha lá, tá? Tudo ia depender se o solo tivesse contaminado ou não. Tá? Agora, no sistema de hidroponia, você tem que cuidar o número de folhas que você vai comer, por exemplo, de uma alface. Estudos mostram que se você comer já 8, 9 folhas, que é pouquinho, né? A pessoa que gosta de verdura come tranquilamente 8, 9 folhas. Você já está correndo risco de ter excesso de metais pesados justamente pela adubação sintética. Aquele adubo químico colocado naquela solução. Então tá aí. Em nome de uma verdura bonitinha, soft, uma boa estética, uma produção rápida, em grande escala, em espaços pequenos, menores, olha o custo para a saúde. Olha o custo para a saúde.
Lembra que eu te falei? Os meus vídeos aqui têm esse objetivo, tá? Então a indústria alimentícia, ela vem, remove, refina, acaba com as enzimas, acaba com as vitaminas, com os minerais, com os antioxidantes. Aí aquilo que aparentemente é natural, uma planta, e ninguém está dizendo que não é plantada lá num sistema, mas ela já não tem contato com a terra. O que alimenta ela é químico, é residual para a planta e vai ser residual para você. E o problema com metais pesados é terrível para um organismo. Você não tem ideia o que isso causa. Mas, claro, a indústria está dizendo que ali há uma verdura. Ela é natural. Ela não é sintética. Né? Tá vendo? Como é bom a gente começar a prestar atenção em alguns detalhes. Isso, a curto prazo, talvez não vai causar nenhum problema para você. Mas é a médio prazo. E daqui a alguns meses? E daqui a alguns anos? Qual será o resultado dessa sua trajetória diária? Repetindo as mesmas coisas, vez após vez. Né? Lembra daquela frase? Você não vai colher resultados diferentes fazendo as mesmas coisas sempre. Então, você quer ter uma saúde mais a longo prazo? Não é? Você vai ter que fazer diferente hoje. Mas não é o diferente só hoje, todos os dias, para colher resultados lá na frente. Então fica essa dica, tá? Eu não vou detalhar muita coisa, porque senão os vídeos ficam muito longos. Eu estou dando as dicas, tá? Do que você deve fazer, do que você deve procurar, alerta, ficar atento, porque o meu objetivo do meu canal é isso aí. E o resto, a internet está aí. Você pesquisa e vá a fundo naquilo que você gostar.